Olá pessoal, meu nome é Eulália, eu sou do 6º período de enfermagem e eu escolhi falar sobre a história natural da doença, que é um dos temas propostos pelo professor Anderson Rolim na disciplina de saúde coletiva. Segundo Level Clerc, história natural da doença é o nome dado ao conjunto de processos interativos compreendendo as interrelações do agente, do suscetível e do meio ambiente que afeta o processo global e o seu desenvolvimento, desde as primeiras forças que criam o estímulo patológico no meio ambiente ou em qualquer outro lugar, passando pela proposta do homem ao estímulo, até as alterações que levam a um defeito, invalidez, recuperação ou morte. As subdivisões e interações possíveis. Para muitos autores, incluindo Level e Clerc, é possível identificar distintos momentos da história natural da doença, orientando-se pela vertente epidemiológica desse conceito, ou seja, não se limitando às considerações fisiopatológicas ou anatomoclínicas das descrições das patologias. Do ponto de vista epidemiológico, pode-se distinguir em 4 fases da revolução, associados por sua vez a distintos níveis de prevenção por ações de saúde. Na primeira fase, nós temos a fase de suscetibilidade. Nessa etapa, a doença ainda não tomou desenvoltura, porém, todos os fatores necessários para sua ocorrência estão presentes. Esse período, ele antecede as manifestações clínicas da doença e somente conhecido por associação de possíveis fatores casuais às posteriores manifestações clínicas ou epidemiológicas das distintas patologias, consideradas a partir da sua afirmação, são considerados como fatores de risco. Os sanitaristas de saúde preconizam diversas medidas preventivas conhecidas como a atenção primária, exemplo da quarentena, a higiene pessoal, a vacinação, a recomendação para utilização de equipamentos de proteção individual no ambiente de trabalho. Temos como exemplo também a má nutrição, que predispõe à ação patogênica do bacilo da tuberculose. Outro exemplo, altas concentrações de colesterol sérico, que contribuem para a aparição de doença coronária. E mais um exemplo é os fatores genéticos que diminuem a defesa orgânica, abrindo as portas para o organismo da infecção. Na segunda fase, conhecida como a fase subclínica, geralmente quando se trata de doenças infecciosas ou transmissíveis, o nome passa a ser janela imunológica. Isso acontece quando apresentam os sinais, mas não os sintomas. Janela imunológica é todo o tempo que o paciente não sente nenhum sintoma, mas o sinal aparece a partir do exame. Temos como exemplo o HIV, que a sua janela imunológica ela é considerada mais ou menos uns 30 dias. Por exemplo, o paciente pode ter contato com alguém que é soropositivo e aí, a partir de mais ou menos 30 dias ou muito mais, até 1 ano, ele pode aparecer com alguns sintomas. Na terceira fase, nós temos a fase clínica, que são quando os sintomas começam a aparecer. E existem manifestações dos primeiros sintomas. Ainda no período da patogênese da história natural da doença, a fase de manifestação clínica corresponde à expressão patogonômica em diferentes estágios em dano. As medidas profiláticas nessa fase também são denominadas como prevenção secundária e correspondem ao tratamento adequado para interromper o processo mórbido e evitar futuras complicações e sequelas. A garantia do acesso de toda a população aos serviços de saúde em tempo hábil ainda é um dos grandes desafios à saúde pública propostos ao dirigentes governamentais. E por último, nós temos a etapa de desfecho,
que nelas são divididos em 3 fases: a recuperação total, a incapacidade ou limitação e até mesmo a morte. Na vertente patológica da Convenção da Evolução Clínica, essa fase corresponde à adaptação ao meio ambiente, como as sequelas produzidas pela doença, elas vão se manifestar de forma clínica das doenças crônicas. A prestação de serviço de reabilitação ao nível hospitalar ou ambulatorial para a reeducação e treinamento a fim de possibilitar a utilização máxima das capacidades restantes, a fabricação e distribuição de órteses e próteses, utilizam de asilos e terapia ocupacional e reabilitação psicossocial.